Você já chegou ao fim de um dia completamente exausto e teve a sensação estranha de que, apesar de todo o esforço, nada realmente avançou? Talvez você acorde cedo, cumpra horários, resolva problemas, ajude pessoas, entregue resultados e ainda assim, quando olha para a própria vida, sente que está sempre no mesmo lugar, como se estivesse correndo, mas numa esteira invisível, trabalhando muito, tentando de verdade, mas avançando pouco. E o pior não é o cansaço físico. É a dúvida silenciosa que começa a crescer por dentro. Será que o problema sou eu? Será que eu não tenho o que é preciso? Antes de responder isso, fique comigo até o final, porque a história que você vai ouvir explica algo que quase ninguém percebe e pode mudar completamente a forma como você enxerga seu esforço diário. Durante anos, Lucas acreditou que a única saída era trabalhar mais. Ele tinha 34 anos e vivia em uma cidade média, nem grande o suficiente para oferecer grandes oportunidades, nem pequena o bastante para ser simples. Trabalhava em uma empresa de logística. Começava cedo e saía tarde. O faltava? Não, reclamava. Era conhecido como confiável, aquele tipo de pessoa que os chefes elogiam, mas raramente promovem. Seu salário pagava as contas, mas mal sobrava algo no fim do mês. O apartamento era simples, os móveis antigos, o carro usado comprado em parcelas longas, nada estava errado o suficiente para parecer um fracasso evidente. E talvez por isso mesmo tudo estivesse errado de um jeito mais cruel. A vida de Lucas não estava desmoronando, ela estava parada. Todas as manhãs, ele acordava com a sensação de que precisava correr. O trânsito, os prazos, as mensagens, os problemas dos outros. O dia inteiro era uma sequência de urgências que não deixavam espaço para pensar. Ele resolvia o que aparecia. Apagava incêndios, entregava o que pediam. Quando finalmente chegava a noite, estava cansado demais para qualquer coisa além de comer algo rápido e dormir. Nos fins de semana, tentava descansar, mas o descanso nunca parecia completo. Era como se a mente continuasse ligada, preocupada, lembrando tudo o que ainda não tinha mudado. Lucas já tinha tentado melhorar. Fez currículos, enviou para várias empresas, participou de entrevistas que não deram em nada. Pensou em estudar algo novo, mas sempre adiava. Dizia a si mesmo que começaria quando tivesse mais tempo. Mas o tempo nunca aparecia. Cada dia parecia consumir tudo o que ele tinha. E, pouco a pouco, uma ideia perigosa começou a se formar. Talvez esse fosse o máximo que ele conseguiria. Talvez a vida adulta fosse isso mesmo. Trabalhar, pagar contas, repetir. O momento que realmente o abalou aconteceu de forma simples. Numa noite qualquer, já tarde, Lucas ficou no escritório resolvendo um problema que não era exatamente responsabilidade dele. Quando saiu, encontrou o prédio quase vazio. Passou pela sala de um gerente mais velho, alguém que trabalhava ali havia décadas. A porta estava aberta, a luz acesa. O homem organizava papéis calmamente. Lucas percebeu algo que nunca tinha parado para notar. Apesar de tantos anos de trabalho, aquele homem parecia cansado do mesmo jeito que ele. O mesmo olhar, a mesma pressa, sem direção. Pela primeira vez, Lucas se perguntou, não com medo, mas com clareza: e se eu estiver indo exatamente para esse futuro? Essa pergunta não veio com desespero, veio com lucidez. E lucidez, às vezes, dói mais do que tristeza. Naquela noite, em casa, ele não conseguiu dormir direito. Não era ansiedade comum. Era a sensação de que algo importante estava fora do lugar. Ele trabalhava duro. Sempre trabalhou. Então por que o progresso parecia tão pequeno? O que estava faltando? Nos dias seguintes, Lucas começou a observar as pessoas ao redor com mais atenção. Reparou que alguns colegas, mesmo trabalhando menos horas, pareciam avançar mais rápido. Tinham tempo para aprender, para planejar, para se posicionar melhor. Não eram mais inteligentes. Não eram mais dedicados. Mas usavam o tempo de um jeito diferente. A grande diferença não estava no esforço visível, mas em algo que quase ninguém comentava. Certo dia, ao chegar mais cedo para resolver um imprevisto,
Lucas encontrou um colega antigo no refeitório. Um homem discreto, que raramente falava de si. Conversaram um pouco, e Lucas comentou, quase como um desabafo, que se sente apreço, trabalhando muito, mas sempre no mesmo lugar. O colega ouviu em silêncio e depois disse algo simples, quase banal, mas que ficou ecoando. Você já reparou que passa o dia inteiro reagindo ao que aparece? Problemas, pedidos, urgências. Mas em que momento você constrói algo que é seu? A pergunta ficou no ar. Lucas tentou responder mentalmente, mas não conseguiu. Ele percebeu, com certo choque, que quase todo o seu dia era dedicado a manter as coisas funcionando. Pouquíssimo tempo era usado para mudar qualquer coisa. Ele não estava investindo no futuro, estava apenas sustentando o presente. A partir daí, algo mudou, não de forma dramática. Não foi uma decisão explosiva, foi uma inquietação constante. Lucas começou a perceber como suas melhores horas mentais eram gastas resolvendo demandas alheias. Quando chegava em casa, estava vazio. Sem energia, sem foco. O problema não era a falta de esforço, era onde esse esforço estava sendo aplicado. Depois de semanas refletindo, Lucas tomou uma decisão estranha até para ele mesmo. Não decidiu trabalhar mais. Decidiu proteger um pequeno espaço do dia. Um período curto, quase insignificante, mas que seria só dele. Não para descansar, nem para se distrair, mas para construir algo que o tirasse da estagnação. Ele escolheu o início da manhã, não porque fosse fácil, mas porque era o único momento em que o mundo ainda não tinha tomado tudo. Os primeiros dias foram difíceis. O corpo reclamava, a mente buscava desculpas. Mas ele insistiu. Não começou com planos grandiosos. Começou estudando algo simples, ligado à sua área, algo que pudesse abrir novas possibilidades. 30 minutos. Depois, 40. Depois, 1 hora. Não era perfeito, mas era constante. Pela primeira vez em anos, Lucas sentia que uma parte do dia não estava sendo consumida por urgências externas. Com o tempo, algo curioso aconteceu. Ele começou a chegar ao trabalho diferente. Não mais disposto no sentido físico, mas mais claro, mais atento. Começou a entender melhor os processos, a enxergar falhas, a sugerir pequenas melhorias. Nada revolucionário, apenas consistente. Pequenas mudanças começaram a chamar a atenção. Não porque ele se esforçava mais, mas porque agora estava se esforçando na direção certa. Meses depois, Lucas percebeu que sua vida não tinha mudado de repente. Mas ele tinha mudado. A sensação de estar sempre atrasado desapareceu. A culpa diminuiu. Ele não se sentia mais refém do dia. Sabia que, independentemente do caos, havia um espaço reservado para construir algo maior. O progresso deixou de ser invisível. A grande lição não foi sobre acordar cedo, ou trabalhar mais, ou sacrificar tudo. Foi entender que esforço sem direção é apenas desgaste. Que pessoas não fracassam por falta de trabalho, mas por falta de tempo intencional. E que quem nunca protege suas melhores horas acaba sempre vivendo do que sobra. Se você chegou até aqui, talvez tenha se reconhecido nessa história. Talvez você também esteja cansado, não de trabalhar, mas de não ver avanço. Antes de pensar que falta talento, disciplina ou sorte, considere isso. Onde você está investindo sua energia mais valiosa? O progresso real começa quando você para de apenas reagir à vida e começa, mesmo que aos poucos, a construí-la. Agora, eu quero saber de você. Em que parte do seu dia você sente que poderia começar a construir algo que hoje só existe como desejo? Escreve nos comentários. Esse compromisso público pode ser o primeiro passo. Se essa história fez sentido para você, deixe o like agora. Isso mostra para o algoritmo, mas principalmente para você mesmo, que algo aqui tocou fundo. E se inscreva no canal, porque toda semana eu trago histórias reais, profundas, sobre pessoas comuns que encontraram clareza onde antes só havia cansaço. Trabalhar muito não é o problema. O problema é avançar pouco sem entender por quê. Hoje você entendeu.